Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. É nesse clima que nós vamos começar essa live Constelação à Luz da Bíblia. Hoje, a constelação de Joquebede. Você tá preparada? Tá nada. Você nem imagina aonde a visão sistêmica vai nos levar através da história dessa mãe. Essa mãe que é uma salvadora. Essa mãe que fala de um propósito. Essa mãe que toca gerações. Então seja bem-vinda. Você que chegou agora, perdeu. Eu fazendo o quê? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Não é verdade? Quem já dançou essa daí? Oi Kézia, oi Tânia, oi Miriam. Bem-vinda. Já vai compartilhando a live, que vai valer a pena esse tempinho aqui comigo, hein? Me lembrei de Joquebede assistindo um podcast e falei, tá aí uma personagem que eu ainda não constelei, mas que tem muito a dizer sobre a visão sistêmica na Bíblia. Sejam bem-vindas. Oi Gisele, oi Mari, oi Kelly, bom dia. Bom dia não, agora é boa noite, né? Mas pra quem estiver vendo a gravação, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindas, lindonas. Conta aí pra mim se vocês já conhecem a história de Joquebede. Gente, tá calor aqui, viu? Vou dizer pra vocês que eu tô querendo me distrair por causa do calor. Hoje vai ser incrível, Kézia, minha linda. Isso aí, minha herdeira querida. É isso. Vamos falar de Joquebede? Pra você que não sabe, Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés, grande libertador de Israel. Um homem, Moisés, presta atenção, hein? Moisés foi um homem muito importante para toda a construção ética e moral de todas as gerações que o sucederam. Vocês sabem que a lei mosaica, ela é como um balizador, ela é um fundamento para todo o código de ética ocidental e muito dos orientais. Então, Moisés foi um homem muito importante. E quando um homem é grande como Moisés, imagine o tamanho de papai e mamãe. Que os nossos pais sempre são maiores. Então, gente, Joquebede é a mulher pra gente estudar, pra gente aprender alguma coisa com essa mulher, sabe? Pra gente olhar pra história dela e falar, uau, tudo na Bíblia, tudo à luz da Bíblia. Sejam bem-vindas. Olha só, abre aí se você quiser acompanhar a leitura comigo, Êxodo capítulo 1. Porque eu digo pra vocês, meu pai tá aqui na Mimi, pai, bem-vindo. Eu sempre digo pra vocês que uma história sempre está dentro de outra história. Uma história sempre está conectada com outra história. Nenhuma história nossa, aqui humana, começa de si mesma. Porque as nossas histórias estão interligadas. Essa é a visão sistêmica. Olha só, só existe uma vida. Uma vida que começou com o primeiro homem. E essa vida que começou com o primeiro homem formado. Gente, eu já vou pirar a cabeça de vocês logo no começo da live. Vamos lá, só existe uma vida. Essa vida que foi revelada, né? Doada, dada ao primeiro homem chamado Adão. Foi compartilhada a mesma vida com todos os seus descendentes. E essa vida dada a Adão morreu. Sim, em uma cruz em Jerusalém, há um pouco mais de 2000 anos atrás. A vida dada a Adão morreu. E com essa morte, toda a degradação, toda a maldição, toda a separação, toda a divisão, tudo o que era mal morreu naquela cruz. Porque a própria vida dada a Adão morreu. Não sei se você está entendendo. Tem nada a ver com a live de hoje, mas tem tudo a ver com a live de hoje, com constelação. E ali se inaugurou uma nova vida, novamente compartilhada com toda a humanidade. E agora quem vive por esta vida, vive eternamente. Então a gente está em uma grande história, da qual todos somos personagens.
Então, quando a gente fala de Joquebed, a gente está falando também um pouco da nossa história. Faz sentido para você? Quando eu falo da história da minha mãe, da minha avó, da minha tia, das minhas primas, da minha família, eu tô falando da minha história. Ninguém tem uma história individual. Não existe uma história individual, porque a nossa história vai se interconectando. Nós vamos nos encontrando, e isso que é o sistêmico. Então, o sistêmico não tem nada a ver com outras vidas, porque só existe uma. E é por isso que é sistêmico. Nós estamos conectadas nessa uma vida que foi dada, foi abatida e foi restaurada em perfeição. E quem tem essa visão consegue viver a nova vida que foi dada quando a vida ressuscitou. Ah, será que eu falei demais aqui? Fez sentido para alguém? Sim ou não? Já me digam aí, senão eu fico quietinha, paro de sair do tema da live, né? Coisa feia, que eu chamei vocês para falar de Joquebed. Então, só para explicar por que a gente fica falando dessas histórias aqui, né? No que elas nos tocam, o que elas têm a ver com a gente, né? A Kézia já falou que fez sentido, então que bom. Então, Gênesis, Êxodo capítulo 1, a história antes da história, foi por isso que eu entrei nessa história de falar de uma vida só. A história antes da história nos diz assim, em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, tá? Você que gosta de acompanhar. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Muito bom. Vamos começar a montar essa constelação aqui. Para você que é nova aqui no Constelar com a Bíblia, eu uso os bonequinhos de constelação como um recurso pedagógico para você poder entrar na história comigo e entender melhor a história. Então tá contando a história de um imperador, de um faraó, de um soberano, né? De um homem muito poderoso, faraó, que ele deu uma ordem. Gente, deixa eu desligar meu ventilador aqui. Vou sofrer no calor, mas senão os bonequinhos vão voar. Esse faraó dá uma ordem. Qual é a ordem que o faraó dá? Matem os meninos. E aqui eu quero abrir essa live vai ter um monte de aspas, tá? Porque eu vou tratar de vários assuntos aqui através da história de Joquebed. Essa ordem de Faraó fala de uma ordem social, de uma ordem de uma ideologia, de um tempo, de uma filosofia que manda matar os meninos. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, Herodes fez a mesma coisa? Matem os meninos. Quero que você, que é uma mulher cristã, ligue suas anteninhas, porque nós estamos vivendo dias como os de Moisés, aonde existe uma ordem social, existe uma filosofia, uma ideologia com a mesma ordem: matem os meninos. Matem a masculinidade, matem a identidade, matem a individualidade, matem os meninos. Então a gente percebe hoje que isso está muito claro. E o que acontece com essa ordem de Faraó? Ele dá essa ordem a duas mulheres, Sifrá, deixa eu ver se eu falei certo o nome dela, Sifrá e Puá. Elas estavam, por que eu coloco elas à frente? Porque elas estavam submissas à ordem de Faraó.
Elas eram parteiras egípcias que serviam as mulheres hebreias. Mas quem era o manda-chuva da vida delas era o faraó. E essas mulheres têm uma atitude, gente, por isso eu precisava começar essa constelação por aqui. Elas não obedecem à ordem de faraó. E aí alguém vai me perguntar assim, Thalita, sistemicamente elas não estavam ferindo a hierarquia? Sim, mas não também. Porque faraó está orientado, presta atenção nesse elemento aqui, por uma ordem que vai gerar morte. E essas mulheres estão se orientando por uma ordem que antecede a morte. Elas estão se orientando, vou até pôr todo mundo mais pra frente aqui pra vocês entenderem bem. Elas estão se orientando por uma ordem que ordena a vida. Mesmo sem entender, mas por temor ao Deus dos hebreus, elas não participam do plano de faraó. Então elas são rebeldes a faraó e a sua ordem de morte, mas são submissas ao Deus de Israel e ao seu plano de vida. E aí, gente, quem se submete ao que é acima de tudo, não está infringindo ordem nenhuma. Por isso que quando eu ensino constelação familiar, eu digo assim, as pessoas me perguntam, você ensina Bert Hellinger? Eu falo sim. Porque pertencimento, ordem e equilíbrio são as leis sistêmicas, né? Ou as ordens do amor observadas segundo Bert Hellinger. Só que se em alguma coisa o Bert diverge, afasta do que a Bíblia ensina, gente, eu faço igualzinho as parteiras hebreias. O Bert não é faraó pra mim, não. Com todo o respeito ao trabalho do Bert, eu sigo ao Deus da vida. Então, se eu tiver que discordar do Bert, da constelação, por alguma coisa que fere uma ordem de vida, é aqui que eu vou. E é aqui que você tem que ir também, seja o que for na sua vida. Ninguém vai ser imputado como inocente quando simplesmente ferir o que é soberano, o que é superior. Então, por favor, se oriente pela vida e pela ordem da vida. Foi o que Sifra e Puá fizeram. E nesse movimento dessas duas mulheres, todas as hebreias são abençoadas. Por quê? Porque as hebreias estavam lá tendo filho. Vou colocar as hebreias aqui, ó. As hebreias estavam lá tendo filho. Todas as hebreias, vou colocá-las aqui um pouquinho. Seus filhinhos lá nascendo. E o que estava acontecendo, gente? A ordem era matar. Só que graças à intervenção de Deus, porque é sempre Deus que faz, tá? Através de Sifra e Puá, essas crianças esses meninos são preservados. E eu tenho uma revelação para dar para você aqui. Uma revelação para dar para você aqui. Deus está usando mulheres de outros sistemas para nos abençoar. Você já percebeu? Mulheres que estão desbravando no empreendedorismo, na ciência, na pedagogia, nas terapias, sabe? Mulheres que estão indo onde nós não podemos ir, mulheres que tiveram acessos que nós não tivemos, mulheres que tiveram oportunidades que nós não tivemos. Essas mulheres podem ser usadas para nos abençoar. Preste bem atenção nas cifras e nas puás do nosso tempo. Porque Deus as está abençoando por decisões que elas fizeram. Alianças que elas fizeram a favor da vida. Isso é tão bonito, gente. Isso é tão bonito porque é um sistema abençoando o outro, sabe? Isso é o que é a verdadeira sororidade. Sifra e Puá usaram sororidade, porque elas não poderiam suportar o grito de agonia e de dor de uma mãe vendo seu filho ser morto assim que nascesse. Elas temeram o Deus dos hebreus e foram abençoadas por isso. Então, quando você vê uma mulher Voltei? Digam aí se eu voltei. Vou ter que me abanar, igual antigamente. Ai, que calor! Voltei, gente? Diga aí se eu voltei. Já vai voltar. Sim, né? Voltei. Que bom. Então, quando você vê uma mulher genuinamente abençoada, preste bem atenção se ela não é uma Sifra e uma Puá.
se ela não é uma mulher que fez uma aliança de vida. E como custa? Porque vocês acham que Faraó chamou elas para uma conversa amigável, gente? Elas desobedeceram a ordem do soberano delas, né? Do sistema delas. Porque pela atitude delas parece que elas conheciam quem era o verdadeiro soberano. Ele deve ter chamado elas, gente, para uma exortação, talvez até para um castigo. Mas elas foram abençoadas, ou seja, foram poupadas. Não porque Faraó foi bonzinho, mas porque o Deus de Israel decidiu abençoá-las. Tendo dito isso, no meio dessa história, acontece o nascimento de Moisés. E aí a gente vai lá para Êxodo no capítulo 2 agora. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que as criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse menino é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ah, tem história aqui, hein? Tem conversa aqui. Precisamos falar. Gente, eu tô com muito calor, tá? Vou precisar me abanar. Daqui a pouco acho que eu vou até ligar o ventilador de novo. Vamos falar sobre essa história, então. Então aqui entrou já: ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Certo? Chegou Joquebede, chegou Moisés. Gente, quem já gestou aqui? Quem já gestou aqui? Vocês sabem o que acontece no corpo de uma mulher com seus hormônios durante uma gestação? Como diria o apresentador, é loucura, 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 gente. O corpo de uma mulher, biologicamente, leva 2 anos para se recuperar de uma gestação. É um processo visceral. A mulher se mistura enquanto se entrega para aquela criança que está sendo formada dentro dela. Por isso, nós chamamos esse processo de simbiose. Existe uma simbiose que é biológica e que é vital para o bebê. Ele está em simbiose com a mãe, então ele é um com a mãe, ele está misturado com a mãe, feto sendo formado até que ele nasça, e isso é essencial para que aquela criança sobreviva a esse processo chamado nascer. Só que existe também uma simbiose que ela é abstrata, que ela se dá na alma, e ela é muito, 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 muito mais profunda do que a biológica. Porque a mãe pertence ao filho, o filho pertence à mãe, e essa é uma relação de dependência no qual a vida se estabelece. Então é muito, muito difícil para uma mulher se separar do seu filho. Mesmo aquelas que dão um filho em adoção. É biologicamente impossível que essa mulher não sofra.
Eu não sei quem aqui teve a experiência de, com um bebê recém-nascido, ter que se afastar de casa, ter que deixar o bebê, ter que ir trabalhar, ter que ir para um compromisso e os seus seios doerem, porque tá na hora do bebê mamar. Febre nos seios, leite empedrado, essa é a dor da separação de uma mãe com seu filho. Não é fácil. Dói no corpo, dói na alma, dói no espírito. Todo o ser da mulher sofre se ela tiver que se separar do seu bebezinho. Não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil. O bebê, ele tá tão envolvido com a mãe que para que ele nasça, a mãe tem que ser rasgada. Eu não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Mas eu tô te falando da profundidade do vínculo que nós temos com a nossa mamãe. E do quanto que é desafiante para uma mãe deixar o filho ir. Quando Joquebede olha para aquele bebezinho, que com certeza não se chamava Moisés. Essa é uma das minhas curiosidades da eternidade. Acho que eu vou fazer um quadro aqui no Instagram. Curiosidades da eternidade. Uma delas é, qual foi o nome que Joquebede e o seu marido, provavelmente seu marido, tinham dado a Moisés? Com certeza não era Moisés. Quem deu o nome Moisés foi a filha de Faraó. Mas quando ela olhava para aquele bebezinho, a Bíblia só nos diz que ela achava lindo. Mas eu quero que você assim, estique esse lindo. E entenda que dentro desse lindo tinha uma lágrima que cortava o rosto de Joquebede. Medo de perder o seu bebezinho. Ela esconde esse bebezinho por 3 meses, gente. Como esconder um recém-nascido? Me pergunto. Eu me pergunto. Como esconder um recém-nascido, gente? Recém-nascido chora. E chora alto. Então imagine quantas estratégias Joquebede desenvolveu para proteger aquele bebezinho lindo da morte. Para evitar a separação. Joquebede deve ter tentado de tudo e mais um pouco. Na verdade, Moisés é o nome egípcio dele, não português, né? Hebraico é o nome hebreu dele, provavelmente deveria ser outro. Mas Moisés era o nome egípcio, tá bom? Então, montou a cena aí na sua cabeça? Percebeu a complexidade? E aí eu quero que você pense que Moisés, vou chamar Moisés aqui porque é o nome pelo qual nós conhecemos, é aquilo de precioso que nasce de nós. É aquilo de precioso que nos foi confiado. É aquilo que nós queremos proteger a todo custo. É aquilo que nós amamos. É aquilo que a gente não merecia, mas foi nos dado por graça. Isso é Moisés. Então, pensando nisso, eu quero que você venha comigo para a cena onde Joquebede precisou ir até o rio Nilo, gente, e entregar o seu bebezinho na água. Qual a dor dessa mulher? A Bíblia diz que Joquebede faz um cesto com junco, que ela fecha o cesto com betume e que ela coloca o menino sobre as águas. Vocês sabem que tem uma tradição entre as mulheres? Antigamente isso era muito mais forte, né? De ensinar umas às outras artesanato. Então na minha família, por exemplo, a tradição era crochê. Crochê. Minha mãe é crocheteira, minhas tias são crocheteiras. Gente, eu tentei fazer crochê, mas não consegui. Não dei conta. Eu não conseguia virar a agulha quando era pra mudar de linha. Tricô eu consegui. Uma vizinha me ensinou tricô eu consegui aprender. Hoje eu acho que eu não sei mais fazer tricô, mas quando eu era menor eu sabia fazer tricô.
Você aprendeu alguma coisa de artesanato com a sua mãe? Pintura, amigurum, a Cris está falando que faz. Então, isso é uma coisa muito das mulheres, né? Ensinar um artesanato, ensinar culinária, coisas de mulher, coisas femininas, coisas da casa. Então, eu imagino que Joquebed tenha aprendido a trançar cestos com sua mãe, com sua avó, com suas tias. E é uma tradição feminina, né? Que talvez era passada a lá bordado, né? Eu tenho bordadeiras na minha família também. Bordado eu tentei, também não consegui, não. Não fui boa com bordado, não. Fui boa com tricô. Tricô eu consegui um pouquinho, mas acho que eu não lembro. Acho que se eu pegar uma agulha, pensando aqui, acho que eu consigo fazer um tricô. Pintura também, gosto bastante de pintura. Mas voltando pra Joquebed. Meu Deus do céu. Voltando pra Joquebed. Eu imagino que Joquebed tenha aprendido a trançar cesto com sua mãe, com sua avó, com suas tias. Então, com o que Joquebed salva Moisés, gente? Olha que coisa sistêmica. Com uma tradição familiar. Com uma cultura passada entre as mulheres. Certamente não eram os homens que ensinavam as mulheres a fazer cestos. Então, dê valor às tradições das mulheres da sua família. Por quê? Porque elas podem salvar vidas. Dê valor às conversas das mulheres da família. Preste atenção naquilo que as mulheres da família transmitem umas para as outras. Porque uma tradição tão peculiar como fazer cestos pode salvar vidas. E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu comecei falando sobre essa ordem de matar os meninos. O que você pode fazer com as suas próprias mãos e com os materiais que você tem dentro da sua casa, com os recursos que você tem dentro da sua casa e com a sabedoria das gerações que te antecederam, que pode salvar a próxima geração? Para pensar nisso por um minutinho, que é essa grande lição de Joquebed. Ela usa o material que ela tem em casa. Lembra que Joquebed era escrava, gente. Não dava pra ela ir, sabe, em um outlet ou em um shopping center comprar as coisas. Tinha nem recurso pra isso, ela era escrava. Então ela teve que usar recursos disponíveis ali, ó, os mais baratos possíveis. Então o que é que tem aí dentro da sua casa? Quais são os recursos? Quais são os aprendizados, as tradições, os valores, os princípios que você pode trazer para utilizar sobre esses recursos que vão salvar a próxima geração? O que você pode fazer com suas próprias mãos, com o que você pode se envolver, com qual assunto, com qual tema, com qual demanda, com qual dor você pode se envolver para salvar a próxima geração? Vocês estão percebendo a profundidade do que Joquebed nos ensina sistemicamente? Porque, gente, eu vou dizer assim, o zelo de Joquebed em guardar uma tradição familiar não salvou apenas o seu filhinho lindo, seu bebezinho lindo, salvou todo um povo, porque Moisés foi o libertador de Israel. É próprio das mulheres transformar pequenas coisas em grandes coisas. Quem já leu o meu conto aí, O Dia em que Me Olhei no Espelho, sabe do que eu tô falando. É próprio das mulheres transformar pequenas coisas em grandes coisas. Então aquilo que você faz dentro da sua casa, com os recursos que você tem, com as possibilidades que você tem, pode ser o que Deus está preparando para salvar a próxima geração. Não desperdice os seus recursos. Não esqueça das suas tradições. Não abra mão daquilo que você pode fazer com as próprias mãos. Faça um pão, faça um bolo, convide alguém para almoçar. Sente e leia uma história com seus filhos. Ensine algo para suas meninas. Coisas simples. Coisas simples que salvam
gerações. Fazer cestos salvou a vida de Moisés e todo o povo hebreu. Está fazendo sentido para alguém? Tá fazendo sentido, gente? E o que acontece é um outro assunto que eu quero abrir. Outra aspas que eu quero abrir. Joquebede coloca Moisés na água. Tem uma hora que aquilo que Deus te deu, por mais precioso que você tenha, por mais que você cuide, por mais que você tente preservar com você, vai ter que ser liberado. Então ela faz o cesto, protege o cesto, coloca o menino num rio. E manda o quê? A Miriam, irmãzinha, ficar de olho no irmão. Hoje eu também tô falando para algumas Miriams aqui. Meninas que receberam ordens de sua mãe por conta da sua dor e nunca puderam sair desse lugar. A Miriam ficou lá na espreita, olhando o que ia acontecer com o bebê. Quando você lê a história de Miriam, você percebe que emocionalmente ela nunca saiu desse lugar de ficar olhando o que acontecia com Moisés. Porque ela estava fiel a uma ordem da mãe. Tem uma relação tão importante, mas muitas vezes tão ferida entre mãe e filha, porque muitas filhas estão presas em ordens, comandos, falas que as mães lhe deram quando elas ainda eram meninas. E elas não vão viver a própria vida. Nós não conseguimos perceber se Miriam casou, se Miriam teve filhos. A sensação que eu tenho é que Miriam estava fora do seu lugar, olhando para o seu irmão, ao invés de olhar para a sua vida. Talvez você seja Miriam aqui hoje. Talvez você seja uma mulher que está presa em uma ordem que sua mãe lhe deu, por alguma circunstância do que estava acontecendo. Ah, Thalita, minha mãe tinha que sair de casa e eu cuidava dos meus irmãos. Ah, Thalita, minha mãe brigava muito com meu pai e eu me intrometia nas brigas para defender minha mãe. Quantas meninas presas em falas de suas mães. Proteja, cuide, cuidado, não confie, não vá. Não faça, isso não é pra você, você não vai conseguir. Quantas meninas presas. E a mesma mãe que para Moisés foi tão protetora, a mãe pro menino, a mãe protetora de menino, pra menina ela, às vezes, vai lá, cuida disso aí pra mim. Eu não consigo ver seu irmão no rio. Fica lá dando uma olhada no que vai acontecer com ele. Isso aqui acho que é assunto até pra outra live, gente. De tão profundo que é o que aconteceu com Miriam. Mas o fato é que Miriam, olhando, né, percebendo o que ela sabe, o que ela vê. Ela vê que a filha de Faraó recebe aquele cesto com aquele bebê. E a menina, muito esperta, muito rápida, sabe aquela menina madura? Tem que crescer antes da hora? Quem foi essa menina aqui? Era Miriam, pelo jeito. Vai lá e fala assim, primeiro, gente, a filha de Faraó percebe que é um menino hebreu. Tava na cara que ele era um menino hebreu, vocês perceberam? É igual a gente vê, por exemplo, um boliviano, um chinês, um japonês. Você vai ter dúvida da origem dessa pessoa? Quando a filha de Faraó viu o bebê, falou, isso aqui é um dos hebreus, é um menino hebreu. Então aquela história do príncipe do Egito não foi bem aqui, né? Não é verdade? Que ela sabia que era um menino hebreu, mas mesmo assim ela teve compaixão. Só quem pode dar compaixão é Deus de novo intervindo nessa história. É Deus assim, quase que falando para Joquebede, o que você não pode proteger, o que você não pode fazer, eu faço. Porque além dos seus planos para o seu filho, tem os planos de Deus. Tem hora que a gente tem que colocar o nosso filho no Nilo. E a menina muito esperta pega e fala assim, olha, eu conheço uma hebreia que pode cuidar desse menino. Olha a esperteza da menina madura, né?
da menina que teve que crescer rápido para cuidar dos irmãos. E a filha de Faraó fala assim, boa ideia, chama ela. Gente, Joquebede ganha salário para cuidar do seu filho. Pensa nas coisas de Deus, ironias de Deus, né? Ironias de Deus. Mas tem uma coisa aqui muito importante. Moisés então volta para casa. E a Bíblia diz que ele fica ali até crescer. Não fala quantos anos. Provavelmente deve ser por volta dos 2 anos, porque foi quando ele desmamou, né? Provavelmente. E aí ele retorna para a casa de Faraó e começa a ser chamado Moisés e é conhecido como filho da filha de Faraó. Eu quero abrir um parênteses aqui que é o grande ponto dessa live. É o porquê eu desejei fazer essa live. É a grande aspas da live. Quem acompanha as minhas lives aqui já viu eu falando que Moisés sofria de amor interrompido. O que é amor interrompido? É um trauma da primeira infância, quando nós somos abruptamente separados dos nossos pais, principalmente da mãe, mas do pai também. Esse trauma vai fazer de você desconfiada, muitas vezes ingrata, uma pessoa com dificuldade de estabelecer vínculos, uma pessoa com dificuldade de confiar, uma pessoa com dificuldade de se entregar em relações mais íntimas, uma pessoa que se isola. Quando você lê a história de Moisés, do ponto de vista sistêmico, você vê que ele tem muitos indícios de alguém que sofreu amor interrompido. E a Bíblia registra. Foi esse movimento. Vai para o Nilo. Depois vai para a casa de Faraó. Depois volta para a aldeia dos hebreus. Depois volta para a casa de Faraó. Esse movimento gera uma ruptura na alma, um trauma sistêmico que faz com que você tenha dificuldade de ter relacionamentos íntimos, duradouros. Você vê que Moisés tem muita dificuldade de se relacionar com o povo. Muita dificuldade, até mesmo com seus irmãos. Você vê que Moisés abandona seus filhos e sua mulher lá com o seu sogro Jetro e não volta para buscar ninguém. Então isso é amor interrompido. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui passou a admirar Joquebede depois dessa live? Isso aqui é o ponto alto da live. Eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda. Quem diz assim, ó, como Joquebede foi corajosa. Ela escondeu esse bebê por 3 meses. Ela fez um cesto de junco. Ela lançou no rio, ela confiou em Deus. Uau, que mãe! No coração de Moisés, só tinha um sentimento com relação à sua mãe. Abandono. Não importa o quão bem intencionada Joquebede estava. A memória registrada em Moisés era de abandono. Por que você está falando isso para mim, Thalita? Porque muitas de vocês estão feridas por decisões que sua mãe tomou. Por coisas que a sua mãe te disse. Por escolhas que a sua mãe fez. E que diziam respeito às circunstâncias que a cercavam. Não é porque ela não te amava. Não é porque ela não te considerava. É porque era o melhor que ela podia fazer com o que ela tinha em casa, com o conhecimento que ela recebeu e com o que ela sabia fazer com as próprias mãos. Eu não estou desculpando o erro de nenhuma mãe aqui, mas eu quero te dizer que talvez você seja uma filha de Joquebede. Uma mulher que para te salvar teve que te abandonar, teve que te colocar em um rio. Uma mulher que mesmo em prantos e sofrendo, precisou te entregar para outra mulher. Uma mulher que não suportou ver você indo longe. Não conseguiu nem olhar. E por isso, pediu para que o seu irmão cuidasse de você. Muitas de nós somos filhas de Joquebede. E nós não conseguimos ver a grandeza da nossa mãe. Nós não conseguimos ver a coragem da nossa mãe. Nós não conseguimos ver o valor da nossa mãe. Porque nós olhamos a nossa mãe pela ótica da nossa dor, do nosso sentimento de abandono, do nosso sentimento de rejeição, das nossas mágoas. Eu quero falar profeticamente. Deixe que as águas do rio
limpem os seus olhos, para que você possa ver o amor da sua mãe, da forma como ela pôde dar. Deixe que as águas do rio te mostrem que o cesto foi perfeito, embora tenha sido tão simples. Foi perfeito. Salvou tua vida, preservou tua vida. Deixe que as águas do rio te mostrem que as filhas de Faraó que Deus colocou no seu caminho, pessoas que te abençoaram, só o fizeram porque sua mãe te deixou ir até esse lugar. Ela te abençoou para ir até esse lugar. Eu trabalho com a constelação na água e essa metáfora é inevitável para mim. Por isso que eu estou usando desde que as águas do rio da sua vida, da sua história, da sua jornada, te mostrem que sua mãe é a mãe certa para você. Sua mãe é Joquebede. E se você é grande, ela é ainda maior. Eu quero que você saia dessa live dizendo: mamãe, obrigada pelo tempo que eu passei no seu útero. Mamãe, obrigada pelas vezes que você me escondeu daquilo que podia me ferir. Mamãe, obrigada pelas vezes que você pediu para alguém cuidar de mim. Mamãe, obrigada pelos tantos cestos que você fez para mim. Obrigada pelos cestos, mamãe. Mamãe, obrigada pelas vezes que você me deixou voltar para casa e cuidou de mim pelo tempo que foi possível, da forma como foi possível. Foi tão bom, mamãe, poder voltar. Mamãe, obrigada porque você não me prendeu quando eu precisava ir embora novamente. Que chega um momento que a gente tem que ir de novo, embora. Sair da esfera da mãe. Mamãe, obrigada por tudo. Pelo que eu sei e pelo que eu não sei. Pelo que eu lembro e pelo que eu não lembro. Obrigada, mamãe. Você é a mãe certa para mim. Essa é a oração de um filho e de uma filha que tomam a mãe, que olham para a mãe e dizem: sim, você fez o que precisava ser feito. Ai, essa é a minha mensagem hoje. Até me emocionei aqui. Me emocionei de verdade, porque esse é um movimento para a vida, gente. Esse é um movimento que restaura. Esse é um movimento que libera. E Moisés foi o libertador, mas a escolha de Joquebede foi libertadora. A força de Joquebede foi libertadora. A difícil decisão de Joquebede foi libertadora. Tati tá falando: fui criada por uma família. Quando eu tinha 6 meses para ir trabalhar. Sou caçula. Cresci vivendo entre 2 famílias e sempre tive muitos conflitos. Sempre me senti excluída da família. Hoje acho que você recebeu um novo nível de consciência. Não é isso, Tati? Sobre sua história? Assiste essa live de novo
e entende que você é Moisés e sua mãe é Joquebede. Minhas lindas, é isso que estava no meu coração para entregar para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoadas. E se abençoada foi, compartilhe essa live com outra mulher. Quem sabe outra bebê que esteve em cestos pelos rios e que até hoje não conseguiu voltar para a mamãe. Essa live é um convite para voltar para a mamãe. Beijo, até semana que vem com mais uma Constelação à Luz da Bíblia. Tchau, tchau.